Menos 10 quilos aos 59 anos com um chip de magro. Que lindo, né? Quem aqui pensar, depois dos 40, aceita que dói menos? Para com isso. Quem disse? O que você acha que a sua idade tem a ver com o seu emagrecimento? Eu sei, a gente ouviu isso durante muitos anos, né? Depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, esquece que dói menos. O metabolismo fica muito lento. A questão, minha linda, é que não importa a idade que você tem. Tem amor aqui 18 anos, tem amor aqui que tem 80 anos. E o que nos faz engordar, o que nos impede de emagrecer, é uma coisinha chamada chip de gordo. Chip de gordo é uma forma de falar. Eu já tive um chip de gordo, que é uma mentalidade que, por mais que um dos meus maiores sonhos fosse emagrecer, eu só engordava. Quando eu fazia loucura para emagrecer, esse chip de gordo entrava em ação e me fazia engordar tudo de novo. Eu ainda era nova, mas eu falava que o meu metabolismo era parado. A questão é que quando eu entendi que eu precisava emagrecer a minha mente, então instalar o chip de magro, isso é uma forma de falar, mas é literalmente mudar a mentalidade, mudar caminhos neurais. Porque é isso que nos faz tomar as decisões, é isso que move as nossas atitudes. Quando eu entendi que eu precisava mudar a minha mentalidade em relação à comida, em relação a por que eu buscava a comida, tudo mudou. Eu emagreci como uma consequência e me mantenho na minha melhor versão há 13 anos. E isso é possível com todo mundo, independente da idade, porque a gente trabalha na mente. Exatamente isso que o meu método faz. Emagrece a mente, instala o chip de magro. Isso é uma forma de falar, não é um chip de verdade, mas literalmente muda a sua mentalidade, a sua relação com a comida. Então não importa a sua idade, não importa o que você já tenha feito para emagrecer. Se você nunca tentou emagrecer a sua mente, não ache que não tem jeito para você, porque tem sim. E toda segunda-feira eu trago uma mulher real, uma mulher de verdade, sabe aquela mulher da vida real? Pois é, para contar para vocês como que foi instalar o chip de magro e emagrecer. E essas histórias nos inspiram muito, e eu quero que te inspire para que você saiba que você está no lugar certo, para que você continue aqui, porque eu faço 4 lives por semana. Então é live de segunda a quinta, meio-dia e meia, 12h30. Segunda-feira para te inspirar. Terça, quarta e quinta, live de conteúdo transformador para você emagrecer a sua mente. Então esteja aqui, se inspire com essa história de hoje. E para instalar o chip de magro, é um passo a passo de um método que está dentro do meu programa Pense Leve. Então eu abro poucas vezes vagas para o meu programa. Minhas amores, esse ano foram só 2 vezes, já acabou a última turma. Mas a próxima turma, a turma 20, vai ser ano que vem, dia 2 de fevereiro. Eu sei que parece que está longe, mas a verdade é que passa muito rápido, vai passar. Esse dia vai chegar. E a sua decisão de estar lá pode ser tomada hoje. Você entender, é isso que eu preciso, vai funcionar para mim e eu vou me organizar para estar lá. Então, 2 de fevereiro, inscrição da turma 20. 2 semanas antes, eu faço um evento gratuito, que é um desafio, Semana do Emagrecimento Definitivo. Então, é uma semana de esquenta, uma semana de desafio, onde você vai aprender todo o método, você vai entender do que se trata esse método. Não tem dieta, não tem cardápio, não tem atividade física para emagrecer, e você emagrece a mente. Então, nessas 2 semanas, você já tem uma transformação muito linda, mas você entende exatamente como funciona o método, e aí você decide, dia 2 de fevereiro, de estar na turma 20. Vamos ver essa Morinha que eu vou chamar hoje, qual turma ela participou, como é que foi a história dela. Só antes, rapidinho, vamos brindar, né? E agradecer mais uma semana que começa, mais um dia, e a vida. A vida é o hoje, então é a oportunidade hoje de estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Tchim, tchim, bora lá começar. Deixa eu chamar então Joanita maravilhosa. Vamos lá, meu amor. Olá, Olá! Jéssica, que prazer enorme estar participando aqui com você dessa entrevista para contar um pouco da minha história e para inspirar outras mulheres que, como eu, andava meio desacreditada com relação ao peso, ao corpo, principalmente por conta da idade. Já tinha passado dos 50, os 60 anos batendo a porta, então foi uma oportunidade muito grande que nessa virada de década, dos 59 para os 60, eu tenha conhecido esse método maravilhoso, inspirador, e estou muito grata porque, através dele, eu pude chegar, não ainda no que eu direi depois minha melhor versão, mas por ter conseguido perder bastante peso, conseguir reconquistar minha autoestima, conseguir me sentir mais mulher, mais bonita, mais saudável. E o Pense Leve foi o que me fez conhecer tudo isso. Não, e tá Extremamente.
Tá toda linda, esse batom maravilhoso, né? Que coisa linda esse resgate Então, mesmo, né? Que a gente depois vê, quebra esse sabotador. Tá, não é a idade que me impede de fazer o que eu quero de verdade, a vida que eu mereço viver. Então, a honra é um prazer é todo meu de estar aqui falando com você. Obrigada por aceitar esse convite, de tirar um tempo do seu dia, né? Que é tão precioso o nosso tempo, para vir aqui inspirar outras amores, outras mulheres. Então, minha linda, se apresenta, por favor. Seu nome, sua idade. Eu sei que você já falou, mas só, né? Seu nome, sua idade, da onde você fala. De uma forma resumida, como é que foi, assim, a busca pelo emagrecimento até você me conhecer? Essa aqui era você antes, né? Então, conta um é, pouquinho pra gente, por favor. Se apresenta, meu amor. bom, meu nome é Janita Lacerda, eu sou do Distrito Federal, Brasília. Entrei no Pense Leve na turma 18, e como eu contei para a Anjinha, eu entrei, peguei o bonde andando, porque quando eu resolvi me inscrever no Pense Leve, foi na véspera das minhas férias, eu estava com férias marcadas, ia viajar com minha irmã, e não tinha impresso nenhum material, eu não tinha feito a Semana do Esquenta, eu não tinha participado de nenhum evento antes, eu via o exemplo da minha irmã, que fez o Pense Leve, que é uma VET também, e eu vi o exemplo dela que eu precisava tomar uma atitude. Eu não estava mais feliz, eu estava muito triste com o meu corpo, com o meu peso, e foi num momento assim de virada de chave total na minha vida. Eu prestes a completar 60 anos, recém-aposentada depois de mais de 43 anos de serviço público, e então eu me vi assim, um pouco que sem um roteiro, sem um script para eu seguir, porque Aham. a gente durante a vida tem isso, a gente acorda, trabalha, cuida de filho, cuida de casa, tem uma rotina muito grande, e de repente me vi assim, muito solta. Meu filho se preparando para o casamento, meu filho caçula se preparando para o vestibular, eu mudando de casa, foi uma mudança radical, porque eu também estava me preparando para mudar de casa, e ainda me sentindo assim, muito, muito triste com a minha condição física, alguns Uhum. problemas de saúde, cardiopatia, porque é genético na minha família, a questão da cardiopatia, Uhum. problema com tireoide, sobrepeso já bem elevado. Então, assim, estava numa fase de muita mudança. Então, veio no momento a calhar. Quando eu E assim, decidi, assim, véspera de viajar, eu decidi. Vai abrir a turma, vou me inscrever, eu vou. Só me joguei. Me e deixa eu joguei te e perguntar fui. uma coisa. Primeiro de tudo, como que você gosta de ser chamada? Então, meu nome é Joanita Lacerda, mas no grupo me chamam de Nani. Eu sou a Vete Nani Lacerda. Então tá, Nani, meu amor, olha só que coisa importante que você falou. Você se aposentou, imagina, mais de 40 anos, tendo esse script de vida, e de repente se vê aposentada. E claro, você não fez o teste, então, porque você não participou do esquenta, do desafio, mas com uma mentalidade que te fazia engordar, porque você estava num sobrepeso, com problema de saúde e tudo mais, que hoje você entende que é algo emocional, você estava descontando suas emoções na comida. Imagina se você daí não tivesse entrado no programa, tivesse em casa, falando, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu vou comer. Né? Então, essa mentalidade, provavelmente, durante esse ano, teria te feito engordar muito mais. Você concorda? Com certeza. E eu sou baiana, eu gosto de cozinhar. Então, com Uhum. certeza, eu tinha feito muito extravagância com relação à saúde por conta da má alimentação. Né? Mas Então, olha para mim, só, você então tinha o exemplo da sua irmã, que participou do programa, mas você nunca nem tinha visto live, não tinha, não, nada? Você simplesmente entrou na turma? na verdade, não, porque eu trabalhava durante o dia todo. Então, assim, eu saía de casa muito cedo, chegava em casa tarde, e à noite eu chegava cansada, tinha coisas para fazer, tinha, às vezes, trabalho de casa para fazer. Eu trabalhei no judiciário por muito tempo, então, às vezes, eu tinha que revisar projetos que eu tinha que entregar, trabalhos que eu tinha que entregar, e tudo com prazo. Na justiça, tudo tem um prazo. Então, não tive. E assim, foi assim, vai abrir a turma, vai abrir a turma. Eu preciso conseguir essa vaga, porque eu vi a minha irmã, o quanto ela se transformou completamente no Pense Leve. Você foi entrevistá-la uma vez. Então, eu vou apresentar para vocês quem está aqui do lado, a Beth Ana Rita, a minha irmã. Oi, Ah, gente. tudo bem, Um minha beijo. linda?
Ai, que surpresa linda! Eu amei, É. eu Então, foi amei. isso. A gente tem um exemplo desse em casa, você fala, o método funciona. O método é preciso. Porque no caso dela, ela emagreceu muitos quilos ao longo de um determinado tempo. E eu também precisava perder cerca de 14 quilos, que era muito. E, ao contrário da maioria das pessoas que buscam mudar esse comportamento, mudar de vida, eu não tive uma história de sobrepeso na minha vida, na maior parte da minha vida. Eu era o contrário. Eu tinha a famosa magreza excessiva, que também é um sabotador, que fazia-me crer que eu tinha que comer para eu ficar mais gorda, para eu ficar saudável, porque quem come transparece mais saúde. E eu era chamada de Olívia Palito, varinha de virar tripa. Então, eu carreguei durante mais de 4 décadas esse peso de não estar satisfeita com o meu corpo. E após ter a primeira gestação, eu comecei a engordar bastante, né? Porque até meu primeiro filho, eu pesava cerca de 48 quilos. E depois que eu tive meu primeiro filho, daí a pouco a segunda gestação veio, e quando eu me vi, eu já estava com mais de 30 anos, eu já estava pesando quase 70 quilos. Para quem passou quase 2/3 da vida adulta pesando 45, 48 quilos, de Sim. repente chegar nos quase 70, foi assim, Uhum. um E choque não, muito grande. e não se reconhece, porque a imagem que se via no espelho falou: quem é essa mulher? Eu não reconheço essa mulher. E a Exatamente. questão é que você tentava emagrecer provavelmente, e aí não conseguia, e é aquela. Vai ficando cada vez mais Várias, frustrada. várias vezes. Eu cheguei a tentar uma outra dieta muito famosa, muito badalada à época, nos anos 2015, 2014, por aí, que foi a dieta do Khan. Eu até que consegui perder um pouco de peso, mas seguindo uma dieta rigorosa, que era difícil de ser mantida. Em pouquíssimo tempo eu fui recuperando tudo o que eu havia perdido, que foram cerca de 6 a 7 quilos naquela época. E Uhum. daí, como diz a história, foi só ladeira abaixo. Foi só Aham. ladeira abaixo. E a gente vai se entregando, né? Porque não vê caminho, não vê onde você pode chegar se você não tomar uma providência. Então, eu estava num processo de muita. Comecei a ter depressão, comecei a ter um pouquinho de síndrome do pânico. Então, assim, e ansiosa demais, porque queria me aposentar, mas não queria me aposentar, não quis dar o braço para torcer, mudança de uma casa para Uhum. uma outra residência. Então, assim, foi muito, um processo de muita mudança em muito pouco tempo. Em menos Muita de coisa. 8 meses, a minha vida virou assim, completamente de ponta Uhum. cabeça. Então, É. E imagino que muitas aí, outras namoras também têm essa dificuldade de se enxergar. Eu não me enxergava. isso. Não. Ô, Nani, só faz uma coisinha rapidinho. Vê se sem o fone fica melhor. Às vezes parece que a sua voz está um pouquinho abafada. Mas eu não sei se tem que desconectar algum. Mas não tem que Se eu tirar o desconectar. Tá, bota, bota. Mas não tá conectado no celular? tá, como? É? Não, então Eu vou tá. É desligar. só porque às vezes parece que tá um pouquinho abafado. Vamos tentar. Se der ruim, a gente tenta aqui de outra forma. Tá, Pode ser? tranquilo. Pode. Olha só, é muito importante isso, porque quando a gente ainda tem uma mente sabotadora que nos convence que a comida é um descanso, a comida é um conforto, a comida é um merecimento, diante dos desafios da vida que todo mundo tem, é aí que essa mente convence mais ainda a comer. Porque eu estou diante de um desafio, eu estou diante de uma incerteza, eu estou diante de um furacão, como você falou, menos de 8 meses a sua vida, né, virou de cabeça para baixo. E aí que a comida, né, ela entra, o chip de gordo convence que, então come. Você precisa da comida para ficar forte, você precisa para se acalmar e assim por diante. Então, por mais que queira emagrecer com essa mente sabotadora, essa mente sempre está te empurrando para a comida. E aí como que emagrece? E aí no fim vai vindo as crenças. A minha idade, metabolismo lento, menopausa, e aí com essas crenças, é impossível emagrecer, então eu vou comer mesmo. É inconsciente. E aí, você tomou a decisão, você foi da turma 18, então, é isso? Exatamente. Gente. Nós Início temos desse 18. ano. Você tomou a Isso. decisão inspirada na tua irmã, né? Então, tá bom, falou, eu preciso emagrecer, eu sei que funciona.
E aí, minha linda, como foi? Porque quem participa do desafio, dessas 2 semanas que antecedem sempre a abertura, entende que o método é baseado em exercício mental, que é para emagrecer a mente, que não vai ter dieta, não vai ter cardápio. Claro, você talvez perguntou alguma coisa para sua irmã, mas você entrou meio que sem ter participado de tudo aquilo antes, né? Como é que foi? Tipo, o primeiro módulo, módulo zero, não tem uma dieta, não tem cardápio, mas meu Deus, vai mexer nas minhas feridas, vai. Como é que foi para você aplicar o passo a passo do método ali na turma 18? Foi uma loucura. Porque, como eu disse, eu peguei o bonde andando no meio de umas férias, numa cidade que não se tinha acesso fácil à internet para assistir. Eu sem material impresso e assistindo às lives e vendo a Anjinha cobrando o céu e o inferno. Foi um inferno na minha vida, de verdade. Eu vivi um inferno naqueles primeiros 10 dias, porque realmente eu não tinha nem o material. Mas eu tinha, obviamente, o conhecimento de que vai funcionar comigo. Então, vamos assistir as lives, vamos obedecer o cronograma que previamente já tinha me sido falado como ia funcionar, e eu comecei fazendo o módulo rabiscado numa folha de papel, de frente para o mar, um pedacinho de papel que o rapaz da recepção do hotel tinha me dado para eu fazer. E eu fui fazendo, e eu acho que eu respondi coisa que não era para responder, e devolvia para a Anjinha, a mais amorosa, impossível, que me acolheu, me abraçou, e falou: você vai, a gente vai junto, eu vou segurar na sua mão, e eu vou te empurrando. Então, Anne Anjinha, representando todas as anjinhas do Pense Leve, meus agradecimentos para você. Porque foi aí que eu fui entendendo, sabe? Eu fui fazendo os módulos, fui acompanhando. E assim que eu retornei a Brasília, uns 8 a 10 dias depois, eu imprimi meu material, comecei de novo, refiz o módulo zero, mais uma vez, para começar a entender, devolvi formulário, precisei ajustar formulário. Então, nisso tudo, eu fui aprendendo que tinha alguma coisa que realmente ia mexer com a minha cabeça. E era o tal do chip de magro, porque eu estava vivendo a vida com chip de gordo e eu falava, não quero mais isso para mim. Então, o que eu precisava entender? Qual era o passo a passo do método? Como é que isso vai funcionar para mim? Que funcionou para minha irmã, que funcionou para milhares de outras mulheres, vai funcionar para mim também. Então, eu comecei a fazer os meus exercícios mentais, sabe, de manhã, de tarde, quando eu me lembrava, algum momento do dia, eu vamos fazer os exercícios mentais, vamos colocar em prática o que meu cérebro precisa entender, que eu não mereço ficar nesse corpo trancada, nesse corpo que me traz insatisfação, que me traz tristeza, que eu tenho como fazer a minha vida se tornar melhor. E eu estou aqui com o manual na mão. Eu estou aqui com tudo que preciso. A minha Bíblia do emagrecimento era isso. Segue o passo. A Anjinha sempre falava, Janita, segue o passo a passo. Vamos fazer os exercícios mentais. Vamos fazer os módulos em dia, responder os questionários. Vamos fazer as visualizações. Põe aquela âncora na sua frente para você ver. Você vai caber dentro daquela roupa. Aquele vestido vai caber em você algum dia, em algum momento, e não vai demorar. Você vai ficar uma sereia linda dentro desse vestido, e eu ficava me vendo no vestido, e eu ficava fazendo as visualizações de como é que ia ser essa vida. E nesse processo, eu não sei se você se recorda, mas o meu filho se casando, e eu rodei com a minha irmã numa cidade, em Goiânia, procurando roupa que a gente não achava nada. E eu aprendi que as visualizações, as mentalizações eram importantes para você ver amanhã o que você está buscando hoje. Então, eu comecei a visualizar uma determinada roupa e rodava, rodava, procurava, até que eu encontrei uma lojinha improvável, o vestido dos meus sonhos. E você levou isso numa live, você falou a respeito, eu me senti assim, muito, muito mais motivada a continuar, porque eu sabia, se eu continuasse com os exercícios mentais, se eu continuasse fazendo passo a passo do método, a cada dia, sabe, quando eu me levantasse, olhasse a minha âncora, falasse, Joanita Lacerda, eu penso, ouço, sempre sei que toda vez que eu quiser devorar um prato de macarrão, de massa, uma pizza, uma lasanha, eu vou pensar no futuro, vou pensar na minha vida de céu, onde eu quero chegar, onde eu vou chegar e onde eu pretendo permanecer para todo sempre. Eu não quero regredir, eu não quero voltar para a minha vida de inferno. Então, olha que incrível. Até Então, você
que realmente pegou o bonde andando, entrou sem nem saber direito. Por isso, amores, que eu fico tanto falando com antecedência das 2 semanas que a gente vai ter lá no final de janeiro, que é gratuito, que é para todo mundo fazer, porque daí vai entender realmente passo a passo. Mas não assim, Nani pegou, entrou e vai. E eu amo a sinceridade de vocês, né? Foi um inferno no início ali, porque tava assim, eu não nem participei antes, previamente, cheguei aqui, né? Mas como a gente sempre fala, a gente pega na mão, né? A Anjinha pega na mão e fala: calma, minha linda, passo a passo, tranquilo. E aí, quando depois passou aquela euforia, né? Falou, então tá bom. Então vamos fazer o passo a passo. E vai acontecendo. A cada passo vai virando uma chavinha aqui dentro e vai, entendi por que eu fazia assim, entendi por que eu descontava a minha emoção aqui, entendi o quanto aquela magreza antes e aquele bullying, o que foi, afetou, né, as minhas decisões hoje. E vai ressignificando e quebrando cada coisa. Minha linda, quantos quilos você eliminou? 10 quilos, acho que foi, né, que eu falei no início? 10,3. 10 quilos,3. Eu precisava perder 14 quilos, era a minha meta, perder 14 quilos. Então, ainda faltam 4,7, 4,5 kg, 5 Não, quilos para chegar na minha. 2,7. 2? Não, 3,7. 3,7. É 3,7. verdade, a matemática aqui é. Mas, enfim, o que importa é a matemática do Pense Leve. Porque você sabendo que você fazendo aquele passo a passo, você aplicando os exercícios mentais, você se dedicando. E outra coisa assim, que para mim foi fundamental, que eu vou falar, Amora, para mim foi uma virada de chave na minha vida, porque eu sempre fui a mais preguiçosa de todas as pessoas. Atividade física nunca fez parte da minha vida. Uhum. Era algo que eu tinha muita preguiça. Às vezes tentava, começava, deixava para lá. Começava de novo, pagava academia, deixava o treino para lá. Então, gente, quando eu comecei a perceber que atividade física era primordial nesse processo, também eu percebi que realmente, fazendo passo a passo, cuidando da minha fome física, não deixando sabotadores com vozes estranhas na minha cabeça, me atormentando, eu sabia que eu ia chegar onde eu precisava estar, onde eu queria estar. E hoje estou aqui, plena. Eu fiz, Linda. sim, não falei, tive 2 momentos muito importantes na minha vida, que foi o casamento desse meu filho, o vestido que eu busquei tanto no casamento do meu filho, e foi uma festa de 60 anos que eu falei, agora eu quero me dar esse presente. Eu mereço fazer uma festa para celebrar a vida, para celebrar esse tempo de redescoberta. E o Pense Leve foi o meio que me trouxe a alegria, a vontade de celebrar, de agradecer a Deus por esse momento precioso que foi estar nesse tempo, nessa jornada de herói que a gente vive, Ai, desses dragões que a gente mata a cada dia para uhum. tentar não sucumbir às tentações, porque são muitas e vêm com várias vozes, com vários números, com vários jeitinhos diferentes de querer Isso. te conquistar. Então, eu falei, isso não é mais para mim. Mas quando a A gente minha tem vida se uma mente conquistar. fortalecida e as armas, não quer dizer que agora a vida é perfeita e não tem mais desafios, mas a gente está atenta e preparada, com armas para realmente lutar nesses momentos, né? E assim, eu amo uma das estratégias do Pense Leve, que realmente é ensinar para as alunas que a atividade física não emagrece. Esquece. Só que a atividade física faz parte de uma vida saudável. Então, quando a gente realmente fala, assim, você não é obrigada a fazer atividade física, mas quando você entende, opa, eu passo a querer fazer pela minha vida e pela minha saúde, é totalmente diferente, é algo que começa a fazer parte da nossa vida. Então, isso é bom demais, saber que hoje você vive isso também. E me diz uma coisa, você melhorou também em aspectos de disposição, saúde, teve alguma melhora também? Ah, com certeza. Muito mais disposta para fazer as atividades do dia a dia, para a vida corrida que falam que aposentado, quando encerra a carreira profissional, não tem o que fazer, gente. A gente descobre uma outra vida e uma outra agenda. Mas eu priorizei na minha agenda acordar, tomar a minha água, sabe? Fazer os meus exercícios mentais, fazer o meu xixizinho, só pesar nas segundas, nas sextas-feiras, cumprir a risca aquilo que eu preciso fazer por mim, porque não é por ninguém.
Não é pela Jéssica, não é pela Andinha, não é pelas pessoas todas que passou por aqui, mas é por mim, um resgate de vida. E a minha saúde tem melhorado, sabe? Eu tenho melhorado com relação à questão da pressão. Esses dias eu estava medindo e falei, gente, minha pressão está 11/7, eu vou monitorar isso por uma semana, 2 semanas, e realmente a minha pressão deu uma diminuída. Eu tive no cardiologista, ele falou, olha, Janita, continue assim, que se nos próximos 6 meses você se mantiver dessa forma, nós vamos tirar a sua medicação. Então, eu acho que isso aí é coisa que a gente tem que fazer a dancinha da vitória, muita vitória, porque realmente é mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de pensamento. E só o chip de magro, e só seguindo passo a passo, seguindo o método, dia a cada dia, a gente vai vendo que a gente melhora em cada momento. E não é só na questão da saúde física, principalmente na questão do emocional, da disposição. Então, o Pense Leve não poderia ter um nome melhor para esse programa, porque é através do pensamento que as pessoas que buscam o resgate da vida, da saúde, da forma física que um dia tiveram, é através desse passo a passo que você vai chegar e você vai reconquistar a alegria de viver, você vai reconquistar sua saúde, sua plenitude, e não importa se você tenha 15, 20, 30, 40, 50, ou uma sessentona como eu, não importa a idade que você tenha, o importante é que você, seguindo o método, instalando o chip de magro, sabe? Você vai conseguir. E essa última vez que eu fiz o teste, que eu refiz o teste, quando deu lá 7 pontos, eu digitei. Anginha, eu instalei Chip o de chip magro. de magro. Ah, O chip de magro está instalado e chumado, porque da primeira vez que eu tinha feito, eu tinha tido uma nota um pouco maior. Depois, a segunda vez que eu refiz, eu tive um 8. Quando eu cheguei no 7, eu falei, agora foi. que Agora é lindo, né? daqui para frente, é deslanchar, é perseguir esse objetivo, que é me manter bem. E eu coloquei lá a Anjinha perguntando por que você quis emagrecer, por que você quer ter o chip de magro instalado. E eu, com muita sinceridade, respondi: eu não quero ser um peso para os meus filhos na velhice. Eu já Olha, tenho 60 anos, muito meu bom. filho mais velho tem 32, eu tenho um filho de 22 anos. Daqui a 10 anos, eu sou uma senhora de 72, de 82, e eu quero ser como minha mãe, uma senhorinha de 87 anos, que, embora tenha muitos problemas de saúde decorrentes da idade, uma pessoa que tem vigor, uma pessoa que tem ânimo, que tem alegria. Então, eu falei, olha, eu tenho muito motivo para agradecer, porque, além de tudo, além de ter tido a mamãe como exemplo de vida, eu encontrei o Pense Leve. E a minha irmã foi que me fez chegar até você. E a minha Que outra irmã entrou no Pense Leve também para acompanhar na turma 1. E a minha melhor amiga do trabalho também entrou para a turma 19 do Pense Leve. E a lindo. prima dessa minha amiga, que mora lá do outro lado do mundo, que mora na Espanha, também entrou para o Pense Leve. Então, É, assim, é uma cadeia, é uma corrente de mulheres que se dão as mãos, que se unem, sabe, com um objetivo único, que é conquistar ou reconquistar a sua alegria, o seu vigor, a sua vida, por meio desse trabalho lindo, maravilhoso que você faz, gente. Então, é assim, glória a em Deus. nome de todas as mulheres da família, que eu citei aqui, das minhas amigas, e das milhares e milhares de outras amoras que entraram aí, lagartinhos como eu, e hoje são borboletas que planam pelo mundo afora, não só no Brasil, mas estão batendo asinhas em vários outros países do mundo, onde seu trabalho, onde o Pense Leve chega. E, gente, vamos fazer de tudo para que esse chip de magro seja, sabe, chumbado na nossa alma, na No nossa mente, mundo. no coração do mundo, porque assim a É, gente vai ter milhares de mulheres vivendo muito mais felizes, produzindo mais e sendo exemplo na sociedade. É isso que a que gente lindo. precisa. De mulheres que deem exemplos, exemplos positivos. Isso. E quando a gente fala em conquistar a sua melhor versão, física também, mas é uma melhor versão como um todo, a melhor versão da mulher que você pode ser, da esposa, da mãe, da filha, da avó, que se Deus quiser em breve você será também, né? O filho casou. Então imagina Oh, ter saúde, ter disposição para brincar com os netos, porque é um dos maiores presentes
né, que eu vejo na vida dos meus filhos, eles terem os avós, isso não tem preço. E como você falou, né, que um dos seus motivos era não ser um peso para sua família, então imagina quando você descobrir um amor maior ainda do que dos filhos, porque é isso que a minha mãe fala, tá? Eu sei que ela ama mais meus filhos do que eu, mas não tem problema não. E talvez você está lá sem poder aproveitar disso. Isso iria doer muito, né? E não, você vai estar com os seus netos quando Deus quiser, né, no tempo certo, mas na sua melhor versão física, emocional, de disposição. Isso não tem preço, né? Pelo sim que você deu para você, sim que você deu para o Pense Leve, confiando em mim, mas claro, você também viu na sua irmã, mas confiou também no método, né? E eu gostaria... de você e no método, com certeza. Eu gostaria que você deixasse um recado, porque você participou de uma turma de início do ano, que foi a turma 18. Então, ano que vem, agora 2 de fevereiro, vamos ter a turma 20. Então, as amoras estão prestes a viver também no próximo início do ano o que você viveu. Então, deixa um recado para elas, por favor, para inspirar a vida delas. Meninas, existe uma coisa e um bem maior que a gente tem que prezar acima de tudo. Esse bem maior é você mesmo. Então, se priorize, sempre. Dê a você a chance de você crescer, de você desabrochar, de você se curar, tanto fisicamente como emocionalmente. Porque, de verdade, é esse emocional que faz com que a gente coma as carências, as dores, as tristezas, as incertezas, e às vezes passado que a gente teve, e que trouxe muito dissabor, muita mágoa. Então, se permitam, deem-se essa chance de se curarem. Eu falo que é um processo de cura emocional, de cura física. E também direi de cura espiritual, porque aqui nós somos uma irmandade de mulheres que se unem em espírito, em amor, em exemplo, para trazer um pouco de conforto, sabe? E para ter esse momento de ter a oportunidade de um dia estar aqui, no meu lugar, sendo entrevistada pela nossa musa inspiradora, por nossa mestre e conselheira, que é a Jéssica. Jéssica, só gratidão pelo trabalho lindo que você faz, pelo aprendizado que a gente tem, que você vem trazendo tantas informações sobre nutrição, sobre saúde, sabe, sobre saúde emocional. E não é só uma questão de peso, é uma questão de vida. E nós temos, hoje eu tenho vida, e tenho uma vida infinitamente melhor do que quando comecei em fevereiro, mesmo atrasada, mesmo rastejando. Mas hoje eu sei que eu sou uma borboleta linda, maravilhosa, e tenho o meu chip de magra chumbado, e eu não vou voltar jamais de onde eu vim. Eu jamais vou voltar para a minha vida de fé. Exatamente. Obrigada, minha linda. Que prazer, que honra foi falar com você, tá? Que Deus abençoe. Parabéns. Manda um beijão para sua irmã aí, tá bom? E foi lindo a surpresa, né, de ela aparecer aqui na live. Beijo. É isso. Irmãs unidas jamais serão vencidas. Maravilhoso, maravilhoso. Beijo, minha linda. Fica com Deus. Obrigada. Parabéns para vocês duas. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, amoras, que coisa linda. Eu amo, assim, eu amo quando traz a irmã e fala da amiga que participou. E é isso, é para inspirar cada vez mais vocês, para que vocês saibam que funciona para todo mundo que aplica o método. E a aplicação é simples, porque é aqui, ó. Não é uma dieta, não é um cardápio, não. Isso você já fez. Você já fez, você já emagreceu e voltou a engordar. Por quê? Porque a mente que te fez engordar continua aqui intacta. Então é isso que ela faz, ela vai fazer você voltar a engordar. Então o programa, o passo a passo do método é realmente um passo a passo. Então a cada semana, algo que vai transformando e virando uma chavinha aqui dentro, e você entendendo, e você vai aplicando exercícios mentais, que vai mudando toda a sua forma de ver a comida, do que a comida significa para você. É tão individual que cada uma tem as suas questões, né? Como essa Mora que falou, ela tinha uma magreza excessiva. Sim, isso é um sabotador do emagrecimento. Para todo mundo? Não. Tem amoras que, desde criança, eram sobrepeso. Então, você entende que cada uma tem as suas questões, e no programa a gente consegue ver realmente a sua questão. O que te fez engordar? Quais são os seus sabotadores do emagrecimento? Como acabar com cada um deles? E é muito especial. É muito especial. Você realmente precisa se priorizar, você realmente precisa dar esse passo e dizer sim para a vida que te espera, a vida da sua melhor versão
que está te esperando. Então, minhas lindas, eu sei que para aplicar o método, né, é só ano que vem, 2 de fevereiro, e por favor, participa das 2 semanas antes, tá? Mas, óbvio, dá certo para todo mundo, mesmo para quem não participa. Mas é porque 2 semanas antes, as 2 últimas semanas de janeiro, que vai ser esse desafio gratuito, né? Você vai já se transformar muito, mas entender todo o passo a passo do método. É um desafio de emagrecimento que não tem dieta, não tem cardápio. Eu sei que isso muitas falam, como eu vou emagrecer sem dieta? Você vai ver como. Então, você entende como que funciona o método. E depois, 2 de fevereiro, você dá esse passo e diz esse sim para você e esteja na turma 20. Até lá, você vai estar aqui, de segunda a quinta, 12h30, 12h30, em live comigo. Se você não puder estar em live, eu sempre deixo as lives salvas para que você... Mas aí você tem que organizar qual horário você vai assistir. Porque se você só deixa assim, quando der eu assisto, tá lá salva, e aí eu vou... Esse dia não chega. Esse momento não acontece, porque você precisa priorizar a sua transformação. Então, hoje é para te inspirar. Terça, quarta e quinta é conteúdo transformador do emagrecimento da mente, que a cada dia você vai colocando um pouquinho em prática, um passinho de cada vez, e vai ver essa transformação acontecendo de dentro para fora, tá bom? E para te inspirar, para te incentivar ainda mais a estar nas lives, semanalmente eu faço um sorteio de um Pix de R$500 para quem assiste a live, faz um resumo e me envia. A live de hoje, a live de entrevista, você vai escrever o que mais te inspirou. Tranquilo, poucas linhas, não é sobre o que você escreve, é sobre você estar aqui. Bate foto e me envia. Por onde? Quem está no YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link para enviar o resumo da live. Quem está no Instagram, aqui, ó, você vem na minha página principal do Instagram, tem um destaque aqui, ó, escrito sorteio. Então, se você aperta nesse destaque, logo aqui, ó, tem um link de WhatsApp que é só para enviar o resumo. Pronto. Você sempre tem que enviar no dia da live ou em até 24 horas. Então, hoje, né, segunda, 12h30, começou a live, você tem até terça, 12h30, para enviar o resumo. A live de terça, né, que vai começar terça, 12h30, você tem até quarta, 12h30 para enviar o resumo. Se você enviar o resumo das 4 lives, assim, dessa forma, na sexta-feira vai ter 4 vezes o seu nome na lista, então é mais chance de você ganhar. Então, toda semana eu sorteio um Pix de R$500 para te incentivar ainda mais de estar aqui, de realmente priorizar as lives. Claro que é só uma que ganha semanalmente, mas todas que assistem às lives, anotam e aplicam, ganham muito, porque ganham a transformação. Tá bom, minhas lindas? Então, eu espero que vocês tenham amado essa live tanto quanto eu amei. E bora ter uma linda semana. E espero vocês amanhã, 12h30. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.